Olá, queridos alunos, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, que neste momento nos assistem pelo canal TV IBCT do YouTube. Uma vez mais, queremos demonstrar a cada um de vocês a nossa gratidão por estarem ligados conosco em mais uma série de aulas online ou EAD, ensino à distância, desta feita para darmos continuidade a esta jornada que estamos empreendendo, uma jornada de estudos de 21 encontros. Começamos no dia 6 de fevereiro, portanto, hoje, 6 de março, está completando um mês. E se estenderá até o dia 26 de junho. Serão 21 encontros patrocinados, conduzidos, realizados pela nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Taguatinga. Evangelho de João, introdução ao evangelismo pessoal. Essa é a nossa classe. E queremos salientar que o estudo do Evangelho de João é e sempre será uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta muito valiosa para introduzirmos com os nossos próximos, ou o nosso próximo mais próximo, ou seja, muitas vezes o nosso próprio cônjuge, o nosso filho, nossa filha, ou até os nossos pais, ou qualquer outra pessoa, querido irmão, querido amigo, que como um vizinho, por exemplo, um amigo de infância, um colega de escola, de faculdade, ou qualquer outra pessoa do nosso convívio. Um relacionamento discipulador. É através desta ferramenta que nós poderemos introduzir com essas pessoas que nos são próximas um relacionamento discipulador, buscando um evangelismo, uma evangelização pessoal. Porque, através do estudo do Evangelho de João, o próprio João, o autor deste Evangelho, ele deixa muito claro que ele está concentrado em provar que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo nele, herdamos a vida eterna. Esta é a lição de número 3, Fundamentos da Fé Cristã. Você que já tem a sua revista, porventura é nosso aluno, pegue-a e vamos acompanhá-la, assim como também pegue a sua Bíblia e abra no capítulo de número 2. Essa lição, Fundamentos da Fé Cristã, abordarão os capítulos 2 e 3. Hoje, nós estudaremos apenas a primeira parte desta lição, em que estaremos, portanto, voltados para o capítulo 2. Na lição anterior, estudamos o Verbo encarnado, que foi o capítulo 1. Lembram-se? Esta, como já disse, lição de hoje, Fundamentos da Fé Cristã, vai ser abordada em 2 etapas, em 2 momentos, hoje e no próximo domingo, tá bom? Essa primeira parte aqui, ela consistirá da ministração do primeiro e do segundo atos. São 4 atos ao todo. E segundo o autor desta lição, o apóstolo João vai nos revelar, através dos seus escritos, dos seus registros, nesses 2 capítulos 2 e 3, ele vai nos revelar 4 sinais, ou 4 atos de Jesus que nos ajudarão a entender os fundamentos da nossa fé cristã. Tá certo? Dito isso, vamos buscar a Deus em oração. Pai de infinita graça, de infinita bondade, de infinita misericórdia, de infinito amor, nós
Estamos diante da sua presença nesse dia para lhe glorificar, porque tu és Deus. Não estamos aqui, ó Deus, Pai, para apenas estar estudando se o Senhor atende ou não atende os nossos pleitos, se o Senhor está cuidando de nós ou não, se o Senhor tem nos guardado ou não. Nós estamos aqui para engrandecê-lo, isto sim, porque o Senhor é Deus. E nisto reside o motivo da nossa adoração. Permaneça conosco, comigo, com todos os professores de nossa classe e de toda a nossa EBD. Seja, ó Deus querido, com todos os alunos e com todos esses que nos ouvem nesse momento, esclarecendo-lhes, através do teu Santo Espírito, aquilo que certamente não será compreendido numa primeira apresentação, que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, então, nos conduzir a todos. Assim, oramos diante do Senhor, com os corações gratos, no nome de Jesus, o seu Filho amado, que esteve entre nós. Amém. Querido irmão, querido amigo, então, como dizíamos, nós estamos aqui para estudar, dar início à primeira parte desta terceira lição, Fundamentos da Fé Cristã. E nós vamos, nesse momento, mostrar a vocês o versículo-chave. É muito conhecido. É talvez o versículo mais proferido pelos cristãos e não cristãos, através do mundo inteiro, através de todas as épocas em que nós já temos vivido, tá certo? João 3,16, porque Deus amou o mundo todo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo o que nele, esse Filho, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há um objetivo, né, principal, e nós vamos começar a mostrar para vocês que objetivo é esse. Inicialmente, nós queremos apresentar para vocês esta estampa, esta figura, esse quadro que nos é muito simbólico, porque ele fala que Jesus não permaneceu morto no seu túmulo, mas, ao contrário, está vivo. Ainda permaneceu muitos dias com os seus discípulos após a sua ressurreição. E depois foi assunto ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse quadro é muito simbólico, nós sempre vamos buscar vê-lo ao longo de nossas apresentações. Então, queridos, o título da lição, Fundamentos da Fé Cristã, está baseado em João capítulos 2 e 3, o versículo-chave, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O alvo da lição é entendermos alguns aspectos da vida cristã, melhor dizendo, da fé cristã, e relacionar estes aspectos à prática da nossa vida cristã. Isso é muito importante. Serão 4 fundamentos para a nossa fé cristã que serão abordados nesses 2 capítulos. Teremos como objetivos pessoais, primeiramente, entender as razões para os sinais miraculosos de Jesus. Jesus não fez os seus sinais, ou seja, os seus milagres, apenas com o intuito de atender a um cego que não via a luz,
muitas vezes de nascença, nasceu assim. Jesus não fez milagres para expulsar demônios de pessoas que estavam atormentadas há muitos anos, talvez a vida inteira. Jesus não fez, enfim, sinais para que simplesmente as pessoas os vissem. Muitos viram seus milagres, mas não creram nele. Então, nós devemos buscar entender quais são as razões para os sinais miraculosos de Jesus. Também devemos estar plenamente e perfeitamente habilitados para praticar os aspectos da nossa fé cristã no dia a dia de nossas vidas. E agir no sentido de que venhamos a evidenciar a prática da verdade, os ensinamentos de Jesus, que Jesus é a verdade, como exemplificação da nossa fé cristã. Ao agirmos assim, as pessoas que nos observam, que nos são próximas, elas lerão em nós o Evangelho. Amém, queridos? Como já dissemos, vamos estudar os capítulos 2 e 3 do Evangelho de João, e nesta oportunidade nós vamos perceber que o apóstolo vai revelar-nos fatos do ministério de Jesus que nos ajudam a entender os fundamentos da nossa fé cristã, tá certo? A lição foi, já dissemos, estamos repetindo, estruturada em 4 partes ou 4 atos, e cada uma mostra atos de Jesus que ensinam sobre a nossa fé cristã. O primeiro ato é o milagre em Caná da Galileia, nas bodas de Caná. São os 11 primeiros versículos do capítulo 2, né? E é interessante que nós possamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias para lermos esses 11 versículos. Não os leremos totalmente, mas deveremos a todo instante nos voltar a eles para entendermos aquilo que está buscando ser explicado. Nesse primeiro ato, queridos irmãos, queridos amigos, desse primeiro ato começam os grandes sinais. Foram cerca de 7 que Jesus manifestou entre nós, estão narrados no seu Evangelho. Nos 11 primeiros capítulos do Evangelho de João, o autor busca revelar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo através de 7 sinais, sendo este ao qual vamos nos ater nesse momento o primeiro. A palavra mais utilizada no Evangelho de João para revelar a glória de Jesus, para descrever, portanto, os seus milagres, as suas maravilhas, é semeion. É um termo grego que significa um sinal. E consultando o comentário bíblico do Evangelho de João, do pastor Hernandes de Dias Lopes, ele deixa claro o seguinte, que o Senhor Jesus queria que as pessoas olhassem além dos seus milagres. Essa foi o grande objetivo dele, a perspectiva que ele sempre teve no seu coração, de que as pessoas não ficassem maravilhadas com o milagre, mas que elas olhassem além dos milagres, ou melhor, que elas pudessem atentar para o seu significado. Isto os sinais de Jesus apontam para ele mesmo, para o próprio Jesus, e lançam luz sobre a sua pessoa e a sua obra. Amém, queridos? Vamos agora nos ater a esse primeiro slide que nós estamos vendo aqui. Jesus articulou, ou seja, Jesus
tornou possível, através de suas ações, do desejo do seu coração, revelar o seu poder. Essa narrativa da celebração de um casamento onde Maria, onde Jesus e os seus discípulos estavam entre aqueles que haviam sido convidados, nos ensina que na agenda do Mestre havia espaço para celebrar as alegrias da vida. Muitas pessoas acham que seguir a Jesus, que ser cristão, é ser uma pessoa desprovida de alegria, pessoas de que não participam da alegria do próximo, pessoas que não se confraternizam, pessoas que são isoladas, né? Mesmo porque, em algum tempo da história, houve até muitos religiosos, entre aspas, que achavam que deviam estar longe do mundo, em monastérios, em altos montes, separados da sociedade, para poderem servir a Jesus. É justamente o contrário. Jesus nos mostra que nós devemos participar de festas, devemos ser pessoas sociais e socializáveis e, neste momento, estarmos no mundo, mas não pertencermos ao mundo. Isso denota, portanto, que Jesus não veio para tirar a alegria e o prazer dos seres humanos. Em outras palavras, os seus ensinos não retiram da vida do homem a felicidade, de forma alguma. A felicidade oriunda, a felicidade que se obtém ao nos confraternizarmos com parentes e amigos. Nem tampouco a nossa lealdade a ele tem possibilidade alguma de impedir que possamos vivenciar prazeres e expandir nossos espíritos. Segundo um comentarista, espíritos azedos não significam santidade. E nem o fato de sermos pessoas taciturnas, ou seja, pessoas de poucas palavras, indicam em nós uma condição de vida piedosa. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. O fato é que Jesus, em meio àquela festa, recebe uma notícia, e nós vamos ver isso a partir do versículo 3. Diz assim: tendo acabado o vinho, acompanhem aí em sua Bíblia ou mesmo no seu smartphone, esse texto da Palavra de Deus que se encontra no capítulo número 2 do Evangelho de João. Capítulo 2, versículo 13 em diante. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ponto. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Então, a fala de Jesus parece que foi tão clara para Maria que ela se dirigiu aos garçons, aos serviçais e deu a ordem: façam tudo o que ele disser. Está lá no versículo 5, tá certo? E haviam ali, naquela festa, 6 jarros que comportavam cerca de mais ou menos 100 litros cada um. Fazendo as devidas conversões, esse número fica próximo de 100 litros, o que totalizavam, portanto, 600 litros. Essa água certamente havia sido utilizada quando os convidados chegaram a lavar suas mãos, lavar seus antebraços, enfim, proceder àqueles habituais sinais ou práticas de purificação que os judeus tinham em sua cultura, em seus costumes, né? Então, estavam ali aqueles jarros.
e nós vamos continuar comentando, que esse é um fato. Chama-nos, antes de comentarmos exatamente sobre isso, chama-nos a atenção a expressão da resposta do mestre à sua mãe, não nessa versão que acabamos de ler, ou que temos lido, né? Que é da Nova Almeida atualizada. Mas em outras versões nós encontramos uma expressão um pouco mais dura, que diz assim: que temos nós em comum, mulher. Na NVI, por exemplo, Nova Versão Internacional, assim está registrado. Jesus vira-se para sua mãe, após ela dizer que não existia mais vinho na festa, que temos nós em comum, mulher. Primeiramente, ao referir-se à sua mãe como mulher, pode parecer, à primeira vista, um tratamento grosseiro, né? E mal educado, mas, ao contrário, demonstrou extrema cortesia, pasmem, pois esse mulher era um termo, já dissemos, cortês, muito comum naquele momento da história, né? Esse termo mulher equivaleria aos dias de hoje à expressão madame, que em francês quer dizer senhora, ou minha senhora. São termos mais atuais. Talvez estes, conforme na versão que lemos, da Nova Almeida atualizada, não nos causem assim, muito impacto, né? Então, o mestre dirige-se a ela usando o termo grego gina, ou ginai, que quer dizer mulher. E interessante, quando Jesus, esse Senhor Jesus, que nesse momento explícito está iniciando o seu ministério, após ser tentado ali no deserto, no Monte da Tentação, né? Ele inicia o seu ministério, esse mesmo Jesus, 3 anos depois, estará pendurado no madeiro e estará entregando a sua vida em prol das nossas vidas, morrendo por nós quando nós ainda éramos todos pecadores, porque todos pecaram. Então, naquele momento ali na cruz, o Senhor Jesus dirige-se à sua mãe, ele contempla a sua mãe, e ao contemplar a sua mãe, ele percebe que ela está ao lado do discípulo amado e deixa, portanto, muito claro que naquele momento que ele na cruz está, ele deixa muito claro que está havendo, naquela oportunidade, a condição dele entregar aos cuidados do discípulo amado, que era João, o autor deste evangelho, os cuidados de sua mãe. Certamente, nós só vemos a menção do esposo dela, José, no princípio. Eles voltam do Egito, com Jesus ainda tenro em idade, fugidos que foram do rei Herodes, e voltam a viver em Nazaré, e ali ele naturalmente cresce, recebe os primeiros ensinamentos do ofício de seu pai, e depois não ouvimos, ou melhor, não vemos mais nenhum registro acerca de José, o que certamente pode significar que ele tenha falecido e Maria tenha ficado viúva. Então, João, ali na cruz, ele olhando para o seu apóstolo amado, Jesus ali na cruz, olhando para João,
está registrado lá em João 19, capítulo 26, perdão, capítulo 19, versículo 26. Ele expressa-se assim para João. Primeiramente, 26 diz assim: vendo Jesus a sua mãe, João 19, 26. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, ele disse: mulher, olha aí o termo, não é uma descortesia, ao contrário, é uma cortesia, um sinal de respeito. Eis aí o seu filho, referindo-se a João. Depois, versículo 27, ele disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, esse termo mulher pode nos parecer, em princípio, grosseiro, mas, de fato, ele não o é. Já com relação a uma outra expressão contida nesse texto que acabamos de ler, a minha hora ainda não chegou, alguns estudiosos, como, por exemplo, aquele que comentou esta lição, eles entendem que não era a hora ainda de Jesus ir embora das bodas. Já, tanto é que esta fala, já não é chegada a minha hora, suscita em Maria uma reação muito rápida e espontânea aos serviçais que ali estavam, né? No texto, há referência aos garçons. Façam tudo o que ele disser. Já para outros estudiosos, Jesus parece deixar claro para sua mãe e também para os seus irmãos, para a sua família, que era necessário que eles tivessem consciência de que ele andava conforme a agenda do céu, não conforme as pressões deste mundo. Tá certo? No Evangelho de João, a hora, entre aspas, de Jesus parece também estar estritamente relacionada com a sua morte. Se não, vejamos, vamos abrir aí as nossas Bíblias. João, capítulo 7, versículo 30. Vamos abrir? Estejamos, portanto, consultando essa expressão. Diz assim: então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Tá certo? Então, no Evangelho de João, a hora parece estar estritamente relacionada com a sua morte. E mais ainda, no capítulo 8, versículo 20, nós vamos ver o seguinte registro. Acompanhe aí, 8:20. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. É chegada a hora de ser glorificado, Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Já no capítulo 12, seguindo em frente, versículo 23, nós encontramos: então Jesus dirigiu-se a eles, os seus discípulos, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Muito a ver com a sua morte. Já no capítulo 12, um pouco mais adiante, o versículo 27 diz: agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. No capítulo 13, mais uma expressão, a hora, e vamos ver agora qual o sentido. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora,
de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, finalmente, no capítulo 17, no primeiro versículo, está registrado o seguinte: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Então, essa expressão inicialmente pode significar que Jesus estava querendo conscientizar sua mãe, seus irmãos. Vai haver outras oportunidades para ele assim se expressar, de que a sua a agenda, portanto, celestial, a agenda de Deus, não estava de forma alguma pressionada pelas coisas deste mundo, tá certo? E que, nesse momento, ele é que deveria conduzir as rédeas da situação, ok? Já no versículo 6, avançando um pouco mais, deixemos aqui, vamos voltar aqui mais à frente, já no versículo 6, né? Ali estavam, nós já dissemos, mas vamos voltar a citar isso, ali estavam 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Portanto, a falta de vinho na festa deu a Jesus a oportunidade de revelar o seu poder. Jesus articulou para revelar o seu poder. E a falta de vinho contribuiu para isso. Ele assim procedeu. Para o quê? Para revelar o seu poder. E certamente também de anunciar, né, o seu reino em face do tempo disponível, já que agora foram acrescentados, em média, 600 litros de vinho, e os convidados, por certo, se deferiam ali por muito mais tempo. Então, ali, Jesus aproveitaria para anunciar, para falar as coisas pertinentes ao seu reino, né? Devido a esse tempo agora acrescentado, né? Jesus, portanto, agora demonstra o seu poder. Sua mãe havia lhe dito aos serviçais: façam tudo quanto ele vos disser. Então, Jesus demonstra o seu poder. E há de se pensar, queridos, que um processo que leva de meses até anos, depende do tipo de vinho, para que o suco da uva fermente e atinja o seu produto final, seja vinho propriamente, se conclui em instantes pelas mãos do Senhor. E assim vemos nos versículos 7 e 8, tá certo? Então, vamos continuar apresentando aqui esses slides. Jesus demonstrou o seu poder, né? Um processo que leva meses e anos foi concluído em instantes. Porém, nesse caso, toda a ordem natural do processo mudou. Mudou porque esse processo foi conduzido pelas mãos de Jesus. Ao provar aquele delicioso vinho, que pouco tempo atrás era apenas água, pois que Jesus havia solicitado aos serviçais que enchessem com água aqueles 6 potes, aquelas 6 talhas, o encarregado da festa, que provou o vinho, se dirige ao noivo e o questionou por servir o vinho, o melhor vinho, no final da festa. Tá certo? Então, neste caso, Jesus está diante de um momento em que ele revelou a sua glória. Assim, diz-nos a palavra, versículo 11,
Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mais do que um milagre, aquele evento era um sinal que evidenciava a chegada do Messias, o Cristo. Era a primeira grande manifestação da glória de Jesus. O verso descreve que, após Cristo ter revelado sua glória, os discípulos creram. Surgem as perguntas: por que creram? Creram porque viram a glória ou porque viram o milagre? Creram porque viram o poder de Jesus, a glória de Jesus, ou porque simplesmente viram o milagre? Certamente, ali entre os discípulos, eles verdadeiramente creram. Mas entre os serviçais, eles viram o sinal, mas certamente não viram a glória. Como diz o pastor Paulo Tavares, se as nossas expectativas suplantarem o Salvador, veremos as suas obras, mas não veremos a sua glória. Portanto, os discípulos ali ocuparam uma posição muito mais adequada, muito mais gloriosa, porque eles não só viram o sinal, mas viram a glória de Deus. E aí fica uma lição para nós. Não devemos firmar a nossa confiança em Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, apenas através dos sinais, dos milagres que foram perpetrados por ele ao longo de todo o seu ministério. Talvez por isso João não tenha registrado no seu evangelho todos os milagres de Cristo, mas tenha dito que muitas coisas ele fez, que se fora possível registrá-las todas, não haveriam no mundo livros suficientes para estes registros, porque a importância propriamente não está na manifestação, na realização dos milagres perpetrados por Jesus, mas, sobretudo, pela glória que lhe compete por ele ser Deus. É nisto que devemos estar focados. Acabara de acontecer ali em Caná da Galileia, naquela festa, naquele casamento, o primeiro grande sinal, a primeira grande manifestação da glória de Jesus. Depois do milagre, são registradas duas consequências. Depois que o vinho, que a água é transformada em vinho, observa-se duas consequências. A primeira, a manifestação da glória de Jesus, conforme temos dito. E a segunda também, conforme já temos dito, o fato dos discípulos crerem nele. Hernandes Dias Lopes cita um teólogo, Carson, quando ele diz que os serviçais viram o sinal. Já dissemos isso, mas é importante, em termos de estarmos envolvidos em uma aula, em uma explanação, repetir, porque o repetir fixa na nossa mente, no nosso coração. Os serviçais viram o sinal, mas não a glória, enquanto que os discípulos, pela fé, perceberam a glória de Jesus por trás daquele sinal. Tá certo? E por isso, e diante disso, que é o mais importante, eles creram em Jesus. John Charles Ryle sugere algumas razões para esse primeiro milagre de Jesus. Uma das razões é interessante observar isso, como o casamento foi a primeira instituição divina, primeira instituição criada por Deus, Cristo realizou seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Outra
razão para o acontecimento de milagres, desse milagre, desse sinal. Como Cristo tinha manifestado a si mesmo, tinha se manifestado, portanto, de uma forma tão discreta no jejum a que ele se submeteu no deserto, no monte da tentação, ele agora se manifesta não assim discretamente, né? Mas ele se manifesta publicamente, oferecendo provisão. Amém? Outra coisa importantíssima, Jesus, guiado por Deus, sendo Deus, na verdade, Deus homem, não transformou pedras em pães para atender a Satanás, mas transformou, tempos depois, água em vinho, para manifestar a sua glória. Amém? Muito interessante isto. Eu espero que vocês estejam conseguindo absorver essas lições tão importantes que estamos podendo aqui aprender. Agora, vamos ver o segundo ato. Nós, como já dissemos, nesta lição explanaremos apenas 2 atos. Os próximos 2 atos, para completar os 4, serão vistos na próxima semana. O segundo ato é a purificação do templo, encontra-se nos versículos de 12 até o de número 25. Então, o que se observa aqui? Terminada a festa, a comitiva foi para Cafarnaum e depois seguiu para Jerusalém, onde comemorariam a Páscoa, versículos 12 e 13. Então, o mestre, com a sua comitiva, sai de uma festa familiar e vai para a festa mais importante do povo judeu, a festa da Páscoa, na cidade de Jerusalém. Para ali convergiam anualmente muitas pessoas, inclusive judeus, que, sendo judeus, precisavam, pelo menos assim, uma vez por ano, ir a Jerusalém, e viviam em outros países. Então, naquele tempo, a população da cidade quintuplicava, multiplicava-se por 5 e chegava a cerca de 250 mil pessoas. Era a alegria dos judeus e era uma grande preocupação para os romanos, que dominavam os judeus naquele momento, pois que eles se preocupavam com insurreições, com rebeliões por parte dos judeus, uma vez que os judeus e muitas pessoas do Império Romano se dirigiam e enchiam a cidade durante toda uma semana. E o templo, que era o local para o qual convergia boa parte, se não toda esta multidão de pessoas, foi ali no templo que, nesse momento, se aproxima Jesus e age de uma forma extremamente radical, né? Enquanto que no casamento o mestre exerceu misericórdia e deu um excelente auxílio para o dono da festa, para que ele não passasse vergonha devido à falta de hospitalidade, por faltar um ingrediente, vamos dizer assim, um componente muito importante da festa. Então, enquanto na festa, no casamento, ele exerceu misericórdia, no templo ele exerceu juízo e disciplina. Isso nos chama a atenção para o fato que Jesus esteve entre nós manifestando o seu amor, manifestando a sua misericórdia, a sua graça, preparando-nos, pois que haverá um momento, e ele está próximo, que Jesus voltará como juiz e exercerá juízo, justiça e disciplina. Ele vai punir aqueles que, não obstante as várias solicitações, os vários momentos em que puderam escutar a mensagem salvífica do Evangelho, não deram a devida atenção. Muito bem. No entanto,
É importante salientar que aquele zelo imenso que ele demonstrou pela casa do Pai, nós já temos lido esse trecho, né? Ele vai do versículo 14, transita pelo versículo 15, 16, né? Pois que ali haviam mercadores no templo, e Jesus, ao chegar ao pátio do templo, que era o pátio dos gentios, ele reprovou totalmente o que estava acontecendo ali. Ali haviam mercadores de animais, pessoas que vendiam animais para o sacrifício, e cambistas, pois que viam pessoas de outros países com outras moedas e precisavam trocá-las para comprar os animais e levarem aos sacerdotes para que fossem sacrificados. Todos nós sabemos que, pela lei, o sangue dos animais era derramado em prol dos pecados daqueles que entregavam o animal para o sacrifício. E está aí a razão pela qual João dirige-se a Jesus e exclama: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E dentro de pouco tempo, poucos anos, ao final do seu terceiro ano de ministério, ali Jesus derramaria o seu sangue de uma vez por todas, porque ele era um cordeiro sem defeito, sem mácula, sem pecado, e o seu sangue é que, de fato, em sendo derramado, ele entregando a sua vida por nós, nos concederia a remissão dos nossos pecados, isso tudo mediante a nossa fé. Então, sabia-se que ali havia se transformado num grande mercado, e que era uma fonte de lucro muito grande, mesmo porque estava existindo um conluio há muito tempo entre os vendedores de animais, os mercadores, os cambistas e os próprios sacerdotes, que muitas vezes recusavam os animais, dizendo que eles não serviam para o sacrifício, justamente para que as pessoas abusadas de sua fé tivessem que comprar um outro animal na mão dos mercadores, trocando seu dinheiro com os cambistas e aí levando grande desvantagem. Aqui é importante ressaltar que Jesus tomou uma decisão, ele confeccionou um chicote. Então, o que nós podemos ainda aprender? Enquanto que no casamento o mestre exerceu misericórdia, aí no templo ele vai exercer juízo e disciplina. No entanto, aquele zelo imenso que ele demonstraria na casa de seu pai, dizendo que a casa de seu pai era uma casa de oração e não um centro de vendas, um mercado, esse zelo imenso que ele demonstra, inclusive usando o chicote para tanger para longe aqueles animais e tirar daquele local, não deixa de revelar menos a sua glória que na sua participação no poder criador e doador de Deus ao realizar aquele seu primeiro milagre ali por ocasião das bodas de Caná. Um aspecto não pode estar dissociado do outro. A misericórdia que ele demonstra nas bodas de Caná e o juízo, a disciplina que ele demonstra na purificação do templo não podem estar dissociados um do outro e nem muito menos um pode eliminar o outro. Somente ao considerarmos simultaneamente esses dois traços básicos de Jesus, essas duas reações básicas de Jesus, é que podemos ver nele a revelação de Jesus como um Deus verdadeiro, que ama o mundo, entregando o seu melhor nas bodas de Caná, e cuja ira, apesar disso,
manifesto de uma forma bastante sincera e inflexível no templo em relação aos mercadores, aos cambistas, no momento em que ele entende que deve purificar o templo. Então, primeiramente, nota-se a relação entre os mercadores, né? Conforme está registrado, né? Ele, no versículo 16, assim diz: e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. William Barclay, um comentarista, um teólogo, explica as razões pelas quais Jesus purificou o templo. Deus, na pessoa de Jesus, purificou o templo. O templo, a casa de oração, estava sendo dessacralizada. Estava sendo desvirtuados totalmente os objetivos pelos quais, num certo momento, Deus instruiu a Davi, instruiu a Salomão e instruiu os sacerdotes através dos profetas para a existência do templo. Tudo aquilo estava sendo descontinuado, desconstruído, porque o templo estava sendo transformado, isto sim, em um covil de ladrões. Com os discípulos, naquele momento, já no versículo de número 17, encontramos o seguinte registro, versículo 17. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O Salmo 69, versículo 9, trouxe a lembrança dos discípulos de que o templo era lugar de adoração sincera e pura, e não um lugar de negócios. A pedagogia de Jesus funcionou para eles. Relação com os judeus, nesse segundo ato, que é a purificação do templo. Herodes, importante retornarmos um pouco, Herodes, considerado o grande, ele mandou substituir o pequeno templo construído após o cativeiro babilônico, após o retorno do cativeiro babilônico. Está lá em Ageu, por exemplo, capítulo 2, 3 primeiros versículos, nós encontramos esse registro. Após o cativeiro babilônico, foi construído, porque havia sido todo queimado, os muros da cidade, vocês se lembram disso, né? Nos livros de Esdras, Neemias. Então, o templo foi reconstruído, ou o segundo templo, né? E foi um templo pequeno. Então, Herodes, no ano 20 antes de Cristo, ele resolve construir um edifício mais suntuoso, maior. E este novo templo, quando Jesus esteve entre nós, ainda, apesar de ter sido iniciado em 20 antes de Cristo, não estava concluído na época de Jesus. O que só aconteceu em 64 depois de Cristo. Portanto, ali naquele momento já haviam decorridos 46 anos e o templo ainda estava por se acabar. Daí, não entenderem a resposta que Jesus lhes deu, em princípio bastante enigmática, quando lhes respondeu sobre a pergunta que eles lhes fizeram acerca de qual autoridade ou com qual autoridade ele havia praticado a expulsão dos mercadores e dos cambistas do templo. O versículo 18 diz assim: então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos e ainda não havia sido terminado, e você quer levantá-lo em 3 dias?
Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, versículo 21, os discípulos dele se lembraram de que ele havia dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Versículo 23, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Versículo 24, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Ele conhece o nosso coração. E não precisava que alguém lhes desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Portanto, este foi uma dificuldade, os judeus não entenderam e até usaram desta acusação quando ele estava no Sinédrio para poder conduzi-lo à morte. João, então, explica as palavras de Jesus conforme nós acabamos de ler. Não se tratava do templo de Jerusalém, mas do próprio Senhor Jesus. João conclui mostrando que Jesus mostrou ali, na festa da Páscoa, em Jerusalém, muitos sinais miraculosos e que fez com que muitos acreditassem no seu poder. Não vissem apenas como sinais, mas crescem nele. Porém, parece que aquela fé estava centrada naquilo que eles viam e não em Cristo como o Messias. E continua assim, e por isso, por não crerem que Jesus era o Messias, o Cristo, eles o crucificaram 3 anos mais adiante. Nós, assim, estamos concluindo esta segunda parte, a primeira parte, melhor dizendo. A segunda parte, o terceiro e quarto atos serão vistos na próxima aula, no próximo domingo, tá certo? Ao concluirmos esses 2 primeiros atos, a transformação da água em vinho, que foi o primeiro sinal da manifestação da glória de Deus, de Jesus, e a purificação do templo, que foi a manifestação de pureza, percebemos o princípio de uma ordem instrutiva para a formação de uma base para a fundamentação da nossa fé cristã, evangélica. Na próxima aula, portanto, essa sequência se completará com o terceiro e quarto atos. Portanto, o que nós queremos dizer é que nós temos, ao longo desses 2 momentos, desse primeiro e desse segundo ato, percebidos que existe uma estruturação para a formação de uma base para a fundamentação da nossa fé cristã. O que nós devemos dizer para concluir? Não devemos, de forma alguma, queridos irmãos, queridos amigos, firmar a nossa confiança em Jesus através apenas dos sinais, dos milagres, como já dissemos, que ele perpetrou através do seu ministério. Mas, sobretudo, pela glória que lhe compete, por ele ser Deus. Em nossos momentos devocionais, que devem ser de todos os dias, devemos refletir na pessoa de Deus Filho e adorá-lo por sua glória e por ele ser o que ele é, Deus. Devemos adorá-lo, não porque possamos esperar nele algo que nos agrade, algo que esteja no centro dos nossos pleitos, das nossas orações, pois que Deus sabe o que é melhor para nós. Nós devemos adorar a Jesus como Deus, por ele ser aquilo que ele é, aquilo que ele foi, que ele é e que sempre será. Ele é Deus, feito homem, que se entregou por todos nós. É por isso que devemos adorar. Amém? Vamos orar. Deus querido, Deus amado,
Deus de infinita misericórdia. Nós louvamos o teu santo nome, nós rendemos ao Senhor graça sobre graça, porque, ó Deus, a tua graça é maior e ela nos abrange, ela nos atinge, ela permeia a nossa vida. Nós queremos manifestar gratidão ao Senhor. Muito obrigado por esses momentos tão importantes. Que o Senhor complete em nós, através do teu Espírito, aquilo que faltar ao nosso entendimento, e que nós possamos estar dia após dia aprendendo mais sobre ti, através da leitura do teu Evangelho, pois que ele é um instrumento poderosíssimo, é a palavra de Deus, portanto, a palavra de Deus tem poder para penetrar em nosso corpo e ir até o mais profundo do nosso íntimo, para que assim possamos ser transformados pela tua graça, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, seu Filho. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado também a vocês por nos terem dado esta oportunidade tão interessante, tão importante de estarmos juntos. Até a próxima semana. Tenhamos todos uma semana de paz, juntos com Jesus. Que o Senhor nos abençoe abundantemente.